Gestão de tempo é a maior gestão que a gente está precisando implementar hoje em dia, né? Então, eu sou obcecado por produtividade. Como é o assunto de hoje, gente? Estoque. Imagino que você, assim como eu, já sofreu bastante. Quem aqui nunca faltou? Quem trabalha com dizer partida, por exemplo, que é um ativo que vale ouro, né? Quem aqui nunca sofreu com a falta repentina do ativo, né, uma chamada ruptura de estoque, que atira a primeira pedra, né? E quando isso acontece, normalmente é só a ponta do iceberg de um processo muito mais complexo e profundo, que é a falta de gestão da clínica. O que que eu quero passar hoje? Como, né, um artifício que eu venho implementando, que vem dando muito certo, para você manter o estoque atualizado, sem precisar fazer novas contratações CLT, coisas assim, e sem gastar muito e ter esse problema praticamente resolvido, né? Ele demora um pouco para pegar tração, mas uma vez que ele pega, ele é muito eficaz. Normalmente, pelo porte das nossas clínicas, normalmente quem controla o estoque são duas pessoas. Ou é a secretária, ou é o enfermeiro, ou a técnica. Obviamente, o enfermeiro ou a técnica não poderia ser aquele que controla o estoque, porque eles são os usuários do estoque. Você não pode estar alguém usando, dando baixa, dando entrada, exercendo o controle e fiscalizando ao mesmo tempo, né? A secretária, que é o mais comum, controlar o estoque, dar baixas e saídas e dar entrada no sistema, ela pode continuar fazendo isso, mas de uma forma muito mais sobre fiscalização do que toda a execução do processo propriamente dita. Principalmente aquelas clínicas que estão naquela fase de começo, onde a secretária ela atende, ela recepciona, ela faz o café, ela faz o agendamento e ainda tem que mexer com o estoque. Então, qual foi o artifício para, principalmente para aquelas clínicas ali que ainda não estão com aquela estrutura, mega estrutura, né? E aí estão passando por essa fase de transição, aumentando o faturamento e passando por essa fase de transição. Numa empresa, o que você teria numa empresa, numa clínica grande, numa empresa grande, o que você teria é o departamento operacional, o departamento de operações. Esse departamento de operações, normalmente, tem ali o pessoal responsável pelas compras e o pessoal responsável pelo estoque. Lógico que a gente pode falar departamento, a gente pode trocar essa palavra por uma pessoa. Uma pessoa, então, que vai cuidar das compras e da organização do estoque. Deixa eu mostrar aqui na minha tela como é que a gente vai fazer isso. Primeiro de tudo, eu queria apresentar principalmente para o Gabriel nossa plataforma de gestão chamada Doutor no Controle. Isso aqui é o seguinte, Gabriel, eu vou te dar acesso a essa plataforma. É um painel porque é o seguinte, gestão, o que que é gestão? Gestão é você empreender ações coordenadas que transformam as suas metas, as suas métricas nas suas metas. Ações coordenadas que transformam as suas métricas na sua meta. Quando eu falo ações coordenadas, então isso significa que eu preciso de coordenação. Coordenação me leva à centralização. Para que eu possa coordenar um todo, eu preciso ter uma visão centralizada desse todo. Preciso ver o todo. Então eu tenho esse painel aqui como se fosse uma grande cartolina estendida na parede, um quadro na parede, onde neste quadro eu vou ter todos os assuntos da clínica. Eu vou estar lá vendo os assuntos da clínica. Diferente de organização, por exemplo, em pastas do arquivo ali do computador, onde eu não vejo, eu não tenho uma visão ampla de tudo.
Eles vão sendo só armazenados. Então, as partes do computador elas servem para armazenar coisas. Um painel serve para visualizar as coisas que são armazenadas. Então, essa é a grande diferença. Neste painel, você coloca ali os principais assuntos da clínica. Olha só como é que eu dividi ele. Eu tenho aqui assuntos relacionados ao corpo executivo. O que que eu chamo de corpo executivo? É o gestor, é a gerente, é a secretária, o departamento de operações. Todos os assuntos relacionados ao corpo executivo, eu deixo aqui. Que assuntos são esses? Manuais, passo a passo, checklist, o que que o gestor tem que fazer, o que que o CEO tem que fazer, o que que o gerente tem que fazer, o que que a secretária tem que fazer, qual é os documentos que ela precisa se preocupar. Então, tudo relacionado a esse tipo de atividade vai estar aqui separadinho. Aí eu separei também do corpo clínico, que é o médico, o enfermeiro, o técnico. O detalhe, às vezes, né? Às vezes é raro, mas acontece sempre. A mesma pessoa que está aqui no corpo clínico também está no corpo executivo. O mesmo CEO, às vezes, é o médico. Quando isso acontece, é sinal de que você tem que ter muito claro que está havendo uma sobreposição de funções. Quanto mais sobreposições tiver, mais a chance dessa pessoa ter um burnout. Por isso que é importante ela entender que se ela se dedicar a um, ela deixará outro na mão. Se ela dedicar a outro, ela deixará um na mão. Por isso é sempre bom ter um equilíbrio saudável, né? Entre as atividades administrativas e as atividades da medicina propriamente dita, por exemplo. Aí entra outro assunto que é a gestão de tempo. Eu falei muito sobre gestão de tempo no encontro passado. Eu tenho aqui uma aba de marketing comercial. Tudo relacionado ao marketing, tudo relacionado ao comercial. Essa parte do comercial aqui, ela vale ouro, porque aqui tá tudo mastigado do que a atendente tem que fazer, o que a comercial um, comercial 2 tem que fazer, né? Que são duas subdivisões que eu faço. Então, o Gabriel, por exemplo, quando você tiver a, a atual, ela chama, esqueci o nome dela, é Cleia, né? Alguma coisa assim, agora não me fugiu Isso. aqui. É isso mesmo, acertei? Olha que eu sou meio ruim de nome. Ela já está em processo, né, de saída, tudo mais. Quando a nova chegar, ela vai já receber tudo mastigado. Vai ter o treinamentozinho com ela, né? O que não é suficiente, é só uma grande ajuda. Mas pelo menos ela vai ter um passo a passo para não ficar perdida. Ela saber, né, o que que ela tem que fazer, principalmente no que tange ao atendimento. Mas vamos voltar lá para o nosso painel. É, As artes para você ter programa de bonificação, programa de indicação, tá tudo mastigadinho aqui para copiar e colar. Arsenal de banners, produtos a enviar para o paciente. Então eu não gosto, às vezes, de apresentar muita coisa no encontro só, porque senão fica muita informação, né? Mas isso aqui é só para você ter uma noção geral, né? Que está começando agora aqui com a gente, né? E isso aqui eu vou estar usando sempre, sempre, sempre. Daqui a pouquinho vai ser bem familiar para você, né, esse painel. Deixa eu habilitar aqui as entradas. Uhum, pronto. E hoje eu vou falar, então, de uma partezinha aqui do corpo executivo, que é o setor de operações. Então, existe muita clínica grande que ainda não tem essa subdivisão e clínicas pequenas que já têm essa subdivisão. Cara, essa subdivisão aqui tira um peso nas costas de quem estava com essa função muito grande. Então, primeira coisa, qual é a grande ideia? A grande ideia é você ter um auxiliar, uma pessoa, depois eu falo como achar e contratar essa pessoa, contratar sem contratar.
né? Mas a ideia é ter uma pessoa, um braço, que vai fazer isso para você, né? O que que vai fazer essa pessoa? Ela vai fazer isso aqui, ó. Por isso que é importante aqui estar todo o processo descrito. Ela vai realizar a compra de medicamentos em contato direto com fornecedores ou site apropriado. Então, é essa pessoa que vai entrar em contato com o fornecedor ou o site e vai fazer a compra. Só nesse início de atividade, eu tenho sempre dois traumas. Eu tenho um médico que fala assim, ó, cara, não dá para eu passar isso para alguém, porque sou eu que faço o contato com o fornecedor, eu consigo os descontos, aí ele me pede a receita. Cara, eu que tenho que fazer isso. Você que tem que fazer isso porque você é desorganizado. Você que tem que fazer isso porque você gosta de fazer tarefas que não é para você fazer. Por acaso você imagina, sei lá, vamos falar um médico, né, grande. Eu não vou falar nomes não, mas o João. O João é um médico famoso, é superstar ali. Você acha que ele fica ligando para fornecedor para fazer compra de medicamento para a clínica dele? É óbvio que não. Alguém faz isso para ele. Se você já tem um bom relacionamento com o fornecedor, melhor ainda. Você já deixa o nome já mastigado e ó, quem vai partir agora que vai fazer o contato é essa pessoa. Tudo que você entrega dói. Tudo que você entrega dá uma dor, mas depois que você entrega funciona. Esse camarada, ele vai criar um grupo no WhatsApp, né? Você mesmo pode criar esse grupo chamado Compras de Medicamentos. O A clínica da Cristal do Diego já tem esse grupo, né? Compras de medicamentos. E ali você vai vomitar as compras que você precisa fazer. Vamos dar uma olhadinha aqui no meu grupo. Vamos bisbilhotar. Finge que eu tô apagando o nome dos pacientes, viu? Deixa eu ver. Compras. Ok. Então, ó, vou botar lá pra cima, que hoje teve bastante compra, caramba. Quem colocou, às vezes a médica bota direto na consulta, ela já pá, já manda. Às vezes é a secretária. Não importa quem fizer o pedido. Esse aqui, por exemplo, a secretária. Nossa, peguei um exemplo assim muito legal. Olha o nome dessa paciente aqui. Vocês estão conseguindo enxergar? Vou ver se eu aumento a tela aqui, ó. Olha o nome dessa paciente aqui, ó. Nome da ó, aqui é o meu grupo, viu, gente? Tá óbvio? Nome da paciente. Nelly Kim Oliveira Souza Moura. Vocês conhecem esse nome aí? Quem que é? É a médica, pô. Sabe por que que ela é paciente? Porque ai dela se ela roubar algum medicamento da clínica dela mesma. Isso se chama furto qualificado. Ai dela se eu descobrir que ela andou roubando uma dose de tizepatida da própria clínica. Porque estamos falando de outra pessoa. É uma pessoa jurídica. Pessoas jurídicas não fazem caridade. Pessoas jurídicas não podem ser roubadas sem que haja um crime. Então, essa paciente aqui, chamada Nelly Kim, tem algumas suas necessidades de saúde. 2 pus de vitamina, 2 de... Lá, lá, lá. Como que eu faço para ter um pedido para cada paciente sem ficar maluco? O único jeito é colocar nesse grupo aqui. Joga por paciente, porque é assim que a Anvisa cobra. Nós temos exemplo no grupo, inclusive, de pessoas que tiveram o medicamento apreendido. Eu posso falar claramente porque ele também fala, o Rodolfo, por exemplo, né? Ele comprou acho que metade da Fiale, né? Metade da Fiale estava na clínica dele. E ele mesmo fala que ele teve um problema sério com o suporte da Fiale, etc. Qual era o paciente que tava todos os medicamentos, 1 tonelada de medicamentos para um paciente só, chamado Rodolfo, né?
Aí tudo ensacado, lacrado, apreendido. Porque a manipulação ela deve ser para uma receita e um paciente. Aqui outros pacientes, né? Finge que eu estou apagando aqui o nome. Aí, esse camarada aqui chamado Pelegrina, ele tá nesse grupo, ele recebe esses pedidos, ele segue aquele passo a passo lá do processo. O que que ele faz? Ele joga aqui no grupo o link para pagamento. O responsável pelo setor financeiro só tem o trabalho de copiar e colar o pagamento e fazer o pagamento. Pode ser, por enquanto, o próprio dono da clínica, se ele ainda estiver fazendo isso, que também está errado, ou o responsável pelo setor financeiro, pelo setor de pagamentos. Então, aqui como é que é feito? Aqui, a responsável pelo setor de pagamento, chamada Flávia, ela faz o pagamento e eu só aprovo ali no aplicativo do banco. Tá? O que que você está comprando aqui? O que que você está pagando para o Pelegrino? O que você está pagando para a Flávia? Você só está pagando tempo. Eles não estão tirando o seu tempo. É o que eu preciso devolver para vocês poderem pensar na clínica e pensar em faturamento, tá? Beleza, aí temos esse grupo aqui. Aí que tá todo o passo a passo do grupo. No grupo de compras, receber os pedidos de compra e realizar os pagamentos referentes aos pedidos. Enviar o link de pagamento para o responsável pelo pagamento. Observação: alguns links têm tempo para expirar, principalmente a Essência. Puxa, que raiva que dá. Ela tem acho que 10 minutos para pagar um negócio desse. Aí você tem que. 10 minutos não, acho que até menos. Nem lembro. Eu sei que toda hora que tem que pagar, eu tenho que estar online para conseguir fazer o pagamento na hora ali. Acompanhar, assim, aí outra função dessa pessoa, né? Ela vai acompanhar a movimentação de estoque no prontuário eletrônico e ela vai verificar as notificações de estoque baixo. Quase todos os prontuários eletrônicos têm isso. Gestão DS, Suporte Health, MedX, Easy Health. O primeiro trabalho dele é fazer o cadastro do medicamento existente na clínica. Aí, isso daí só se a pessoa tiver disponibilidade de ir fisicamente lá na clínica. Senão, já vai ter que pegar isso pronto. Muito bem. Aí é que eu tenho vídeos de apoios, principalmente para ver no prontuário eletrônico como é que funciona, como é que faz a compra no site da Essentia. Se eu não me engano, pelo que eu lembro de cabeça, é o único que compra no site, né? É o da Essentia. O resto é contato com o fornecedor mesmo, orçamento, aprova o orçamento. E aí ele fica fazendo essa chatice, por exemplo, pega o orçamento, manda no grupo, pede aprovação. E alguém aprova. Volta pro fornecedor, precisa da receita. Aí pede a receita. Ó, precisa de 5 receitas, blá. Aí ele manda a receita. O trabalho seu vai ser fazer a receita, tinha partida, por exemplo, que precisa, e fazer o pagamento. Principais aqui é só para a pessoa se orientar, e aí você tem que passar para ele contatos, né? Principais fornecedores. Gente, em um mês o cara tá um aço, tá? Ele tá sabendo tudo Em 2 meses ele tá prescrevendo. No terceiro mês ele atende, aí vende um plano de acompanhamento. Então é muito simples a adaptação dele. Não tem o menor sentido você não ter uma pessoa para te apoiar. Antes de eu entrar em como achar essa pessoa, você que está já pensando e se preparando em montar, em registrar seus processos, deixa eu mostrar um sitezinho aqui muito bacana chamado Napkin. 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 Olha só como é que o Napkin é bacana. Você joga o seu prompt, digamos assim, né? Uma lista de tarefas, por exemplo. Você joga aqui nele, ele monta para você, ó, olha aqui, ó, todo o processo. E ele ainda desenha o processo para você. Quando eu entrego essas coisas aqui para alguém pronta, o cara fala:
Caraca, o Thiago ficou o dia inteiro para fazer esse fluxograma aqui de processo. Não, eu joguei aqui no escrevi, né? A escrita demora um pouquinho. E aí você manda isso aqui pro teu funcionário, tudo aqui, ó, desenhadinho. Não tem como ele errar. Mas ele vai errar. Fique tranquilo que ele vai errar muito. Por quê? Porque ninguém lê nada, né? Ninguém gosta de ler, ninguém sabe ler. Eu acho que eu já falei pro Pelegrino, eu já falei pra ele assim umas 15 vezes. Cara, dá uma lida aí. Então, cara, tu leu? Pois é, então, tem que ler. Batata. Aí, quando ele compra o medicamento, voltando aqui pro processo, quando ele faz a compra, tal, 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 ele tem que fazer um controle de pedidos. Tudo isso dá para fazer de forma virtual, né? Online. Ele tem aqui o controle de pedidos, que nada mais é, pode ser no Excel, pode ser no Word, pode ser onde você quiser. Esse controle de pedidos aqui, eu prefiro um link compartilhado, né, que todo mundo fica tendo acesso. Para que que é esse controle de pedido? Bem, se eu estou comprando digamos assim, um pacote para cada paciente, pode acontecer duas coisas, né? Na verdade acontece, né? Quando o pacote chega na clínica, como é que chega? Ah, tudo explodido, né? Eles não fazem caixas para cada pedido, né? Mistura tudo, faz uma bagunça. Quando chega, alguém tem que organizar isso. Você pode organizar lendo o nomezinho lá na caixa, ou você pode organizar com esse controle de pedidos aqui que ele faz. Ele só coloca aqui o nome do paciente, os ativos e o valor. Normalmente, pelo valor, a pessoa já identifica ali a nota fiscal, já identifica o medicamento, já separa. Aí lá fisicamente na clínica, você separa isso, organiza isso fisicamente. Você pode organizar. Sabe como é que a gente faz aqui? A gente faz por ordem alfabética. Tem uma caixinha para cada um. Aí para isso tem que ter espaço. Medicamento da Andrea. Tu, 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 tu. Medicamento da Joana. Tu, 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 tu. Entendeu? Aí, não é só dessas pessoas que nós temos medicamento. Eu tenho também o que eu chamo de estoque de uso comum, que é um estoque para emergências, para usar na hora, né? Aí você me pergunta, mas Thiago, como que você. Porque às vezes a gente já aplica o ativo quando a pessoa compra. Como é que a gente faz aqui? Essa aplicação imediata é só em caso de necessidade, para que você, quando você vê que você vai conseguir a venda por causa disso, para a pessoa ficar mais animada na hora ali, por exemplo, às vezes, um IM, desse estoque de uso comum, mas o restante é quando chega o medicamento. Isso vai dificultar o pessoal que mora longe, pessoal de Manaus, né? Aí dificulta realmente essa demora para chegar. Aí você tem que ter um estoque maior. Mas quem mora pelo menos até o Centro-Oeste, região Sudeste, Centro-Oeste, eu acho que é tranquilo. E aí você adapta de acordo com as suas peculiaridades. O que que eu ia falar quando chega. Enfim, então você organiza ali fisicamente nas caixinhas por ordem alfabética, dá para botar uma etiquetinha. Se você conseguir achar essa pessoa que eu estou falando aí, perto de você, na sua cidade, você acrescenta o serviço dela de organização física na clínica. Ela vai lá, recebe os pedidos, organiza isso fisicamente. Melhor ainda. E também dá entrada no seu controle de estoque, no prontuário, etc. Eu até peço para ele colocar de baixo para cima, de cima para baixo. O último pedido fica em cima em vez de ficar lá embaixo, para facilitar aqui o controle. Tá, então eu falei aqui do passo a passo. A gente viu aqui, né, o napkin que gera aqui, isso aqui gera um PDF. E agora vamos para a melhor parte, né? Onde é que eu acho esse dito cujo? Como é que eu faço? É o seguinte, primeiro plano é você encontrar alguém que está orbitando o seu celular. O filho do conhecido,
Pô, não tinha um cara que quando você tirava plantão lá no hospital municipal, tinha um cara que cuidava do estoque. Pensa num cara bom. Pode ser um técnico, pode ser quem for. O meu caso aqui foi um ex-soldado. Ele estava fazendo faculdade e lembrei dele. Na verdade, um amigo meu lembrou, pô, aquele cara lá. O cara, lembra que o moleque era bom, cara? Falei, era mesmo. Eu falei, Peregrino, é o seguinte, cara, eu tô com essa tarefa aqui pra fazer. Ele tá fazendo estágio, né? Pô, estagiário ganha nada. Eu vou te pagar R$ 500 por mês, vou te pagar a gasolina e vou te pagar um programa de bonificação aí que te dá R$ 200 se você atingir os pontos da bonificação. É outro assunto, tá, gente? Programa de bonificação, depois eu falo, pra não misturar aqui as bolas. Mas ele ficou feliz da vida, né? Pra ele, R$ 500 é muito dinheiro. Com mais a gasolina, mais bonificação ainda, puxa. E por que que não é um salário? Porque que isso aqui não é um emprego, isso aqui é um bico, ele demora nem 1 hora por dia para fazer essa atividade, né? Quando ele vai na clínica, ele não vai todo dia, eu combinei com ele 2 vezes na semana só para ir na clínica. Quando ele vai, ele, ele gasta mais de 1 hora para fazer a tarefa. Vocês acham que não vale a pena não gastar R$ 500 com alguém para fazer isso? 1.000? 2.000? Alguém só para fazer isso, para te livrar do negócio de compra de medicamentos, de estoque, né? E você comprando tempo. É isso que você está comprando. Outra forma de encontrar o tal do dito cujo. Ô, Thiago, Opa, é, perguntar uma coisa para você. Quando ele vai lá nessas 2 vezes na semana, ele vai para trazer os produtos, né, botar no estoque físico e aí também atualiza o estoque virtual. Como é que ele faz essa dinâmica aí? ele na verdade, Precisando, deixa eu captar aqui, Vitória. na verdade ele tá só arrumando ali fisicamente porque a, Deixa eu a captar. nossa secretária Claimara, né? Uhum. Ela tá com dificuldade de entregar tudo para ele, sabe? Eu fico chicoteando. Passa, é ele que tem que fazer, ele tem que fazer, aí ela que faz. Aí eu descubro, né? É assim, clínica é assim. Mas o ideal é ele fazer tudo que ele puder fazer e ela ficar só fiscalizando. Tudo que você puder passar para esse cara, você vai passar. Se quiser que ele vá todo dia na clínica para receber, ele receber quando chegar a caixa, dá para fazer também, vai depender da disponibilidade dele, né? Tudo Ah, tá. é adaptado o que você pode até, inclusive, contratar o cara só para isso. No meu entender, vale a pena. É o seu departamento de operações. Vale a pena. Eu posso fazer isso com ele, eu tô tipo, meio que testando ele, né? Para para conhecê-lo e tudo mais. Como freelancer. Uhum. Aí, falando em freelancer, quando eu mandei aquela mensagem ali no grupo, mandei, ó, gente, hoje eu vou falar disso, disso, disso. Eu entrei aqui nesse site, Workana. Work, né? Ana. Workana. E aí o Orkana é o seguinte: você cria seu projeto, né? Você cria o seu projeto. Quando você cria o seu projeto, o que que é um projeto? Um projeto é uma necessidade que você tem, qualquer. Eu peguei esse passo a passo aqui, copiei e colei no campo de falar o seu projeto. A inteligência artificial dá uma arrumada para transformar em texto, e aí ele te pergunta: você quer contratar essa pessoa por hora ou por projeto? Né? Então, sempre que você tem um trabalho contínuo, que é o nosso caso, é por hora. Aí eu botei aqui por hora. Aí ela faz outra pergunta. Qual é a expectativa que você acredita que o cara vai te cobrar? Aí eu botei a opção aqui que é o menor que tinha, menos de R$ 80 a hora. Você pode botar qualquer coisa, de 80 a 240, mais de R$ 240 a hora. Eu botei menos de R$ 80 a hora. Aí larguei. Tchum. Aí ele pergunta se você quer convidar
profissionais desta área, ele já identifica que é estoque, controle de sistema, mas ele já identifica pelo projeto o que que é, e ele te oferece profissionais que se destacaram nessa área. Você pode convidar eles. Ele te oferece também você patrocinar o seu projeto, para mais pessoas aparecerem. Eu botei tudo de gratuito, botei nada. Ó, temos aqui, são 8, vai dar 8h40. Tem aqui uns 40 minutos que eu joguei esse projeto aqui. Tem uma pessoa aqui, ó, Valdir. Vamos falar com o Valdir, ao vivo. Boa noite, Thiago, tudo bem? O job é local ou home office? Resumo de experiência em informática e gestão de dados. Profissional com sólida experiência em análise de dados. Aí, Diegão. Automação de processos, gestão administrativa e financeira. Atuando Boa, com Diegão. ferramentas como Excel, Google Sheets avançado. ETL, OCRs e tratamento básico de imagens. Domínio na operação de sistema ERP, com atuação nas áreas de estoque, vendas, cadastro, contabilidade e financeiro. Forte capacidade de integrar rotinas administrativas, comerciais e analíticas, utilizando aplicativos Office para otimização de tarefas e suporte à tomada de decisão. Entrar em contato para mais detalhes. Portfólio anexo e tal. Cara, pra mim tá até muito mais do que eu queria, né? Pô, manda aí O pra mim cara quer. também que eu vou dar uma olhada, porque esse cara aí deve fazer outras coisas. Não Eu é só vou isso, não. baixar, eu vou baixar aqui o portfólio dele, e vou te mandar, Pô, vou o mandar no engenheiro do grupo. ITA. É, você tá doido. Ó, eu já tô vendo que ele fez aqui o currículo no chat GPT, né? Esses íconezinhos aqui é tudo do chat Putz, GPT, né? cara. Ó, dashboard comercial, tal, bacana. É. Olha lá. Enfim, eu achei uma analista financeira no Workana, cara, assim, profissionalmente falando, eu tô apaixonado por ela. É muito fera, muito fera, né? Então o Arcana ele eu acho assim, né? Aí, gente, em 40 minutos, eu acredito que eu consegui mostrar aqui o processo, como é feito o processo na prática, como você pode fazer o seu processo usando o Napkin e como você pode contratar alguém para colocar esse processo em execução, em andamento. O importante é você ter em mente o seguinte: é um tempo que você vai gastar fazendo isso, mas que você vai economizar muito lá na frente. E todas as tarefas da clínica, você tem que ir atrás disso. Gastar tempo agora para não gastar lá na frente. Até o ponto de tudo rodar sem você precisar estar presente na clínica. A única coisa que não dá para achar, que agora a gente está procurando aqui ensandecidamente, mas eu não vou achar no Workana, é uma médica. Uma médica número 2, né? Isso aí tem que ser uma peneira bem intensa. O resto, tudo dá para encontrar aqui, tá? Que é bem diferente do LinkedIn, daquelas os chamados para empregabilidade, né? Alguém ficou aí com alguma dúvida, gente? É. Eu não sei se você ia falar sobre a parte. Aqui tá. Eu vejo um pouco mais aqui sendo as entradas. Mas, por exemplo, tem a questão das saídas de estoque, né? No caso, quando você Deixa eu mostrar tem para vocês a. aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês isso aqui. Pô, excelente pergunta, cara. Hum, Deixa eu mostrar para vocês. Eu não sei se eu cheguei a comentar com você, ô Diego, que é o melhor processo que eu vi em relação à saída, o meu ele deu uma volta. Mas por quê? Por causa da gestão de recursos humanos. hum, Eu percebi que o meu enfermeiro ele é aquele cara meio tosco. Para ele mexer com informática tá meio complicado. Só que é um cara que todos os pacientes amam, pega a veia, que é uma beleza, e é ensandecido para vender. Então, as uhum, qualidades deles superam em muito as sim, deficiências. E aí, o que que eu claro, fiz? Mas assim, eu faria até se fosse alguém bom de informática, porque eu tenho um processo de fiscalização, certo. que é o seguinte, ó. Vou botar aqui. Pops.
Ó, relatório de baixa de material e relatório de baixa de medicamentos. Esse relatório, ele é no papel, nada mais é do que uma ficha onde ele fica usando e dando baixo, no papel, usando e dando Aham. baixo. Cadê outro aqui de material? Uhum. Esse papel, ele pode ser fotografado no final do dia e Uhum. mandado para o Pelegrina, que é o cara da gestão de operações. O Pelegrina entra no site e faz a baixa, né? E Ah, qual é a tá. vantagem desse processo? Parece que é um retrabalho, mas é um fiscalizando o outro. Imagina É. só, o próprio enfermeiro, ele usa os esparadrapo e ele dá baixa no esparadrapo, né? Ele dá entrada, ele dá saída. Como é que é isso, né? O esparadrapo é barato, mas a TIS, então, nem se fala. Aliás, TIS nem na clínica fica, viu? TIS fica em É. casa. E na clínica é com cofre. Cofre, senha, arame farpado. Uma gotinha desse troço vale ouro. Então é assim que eu estou fazendo. É, ele dá baixa, outra pessoa tira do controle de estoque, né? E a entrada também, né? É. Ele que faz a entrada. O enfermeiro, ele só vê o medicamento físico lá. Uhum. É. Ele, Eu ele acho. sabe consultar o estoque para ver quanto tem, se ele precisar de alguma Uhum. coisa assim, né? Quem A vê o gente. alerta de estoque baixo Uhum. é o Pelegrino. Outra Isso aí. opção também para controle de estoque é aplicativo de celular. Vou até anotar aqui para mandar no grupo. Boa. Ô, Tiagão, eu queria até compartilhar Pelegrino celular. como que a gente, de certa forma, está entrando num regime de estabilidade, né? Uhum, Porque eu vejo muito que, eu não sei se é mencionado, mas eu, eu faço em vez de falar, faço a gestão de entradas, que são, eu faço a conciliação de estoque. Ou uhum, seja, aquilo que é o que tem o que tem real e aquilo que tem virtual, né? E por que que eu digo isso? Porque, cara, volta e meia tem paciente tomando partida que já acabou. Eu falo assim, mas da onde ele tirou? Tipo, ele puxou do partida virtual. Não, espeta aqui no USB que vai sair partida, caraca. né? Já aconteceu. E eu lembro que até você tinha me passado essa planilha aí, eu até tentei aqui, mas eu acho que teve algum processo de reação inflamatória, alguma urticária, alguma coisa desse gênero, mas Uhum, que não, eu acho que não teve muito sucesso, mas o que a gente está fazendo? uhum, A gente tem a lista dos pacientes, as prescrições e atrás vai colando os adesivos das ampolas. Ah, apliquei essa ampolinha, né? Você quebra a ampola, aquela ampola é descartável. Pegar uhum, aquele adesivinho, colar. Dia uhum, tal, fulaninho, a prescrição, né? Que é do plano tá lá. Ah, vai tomar isso, isso e isso. Aí, no papel dele tem que estar lá os adesivinhos das uhum. ampolinhas que estavam lá, né? Isso eu lembro que a gente fez, deu muito certo, É muito, muito prático. é O prático. sistema desse que eu tenho aqui é Hum. menos prático que esse daí. Eu É. gostei desse sistema. O meu é o seguinte: Uhum. o enfermeiro ele tem também, isso ele sabe fazer, que é Uhum. o prontuário eletrônico no celular, Ah, tá. para ele fazer as anotações de enfermagem. Aí é outra Entendi. história. É mais É, voltado a prontuário do que estoque, entendeu? Aí é sim. ali que ele anota a dosagem que ele. Que uma coisa, entendeu? Uma coisa é o que que você está administrando no Aham. paciente, outra coisa é o que você está gastando de estoque. Sim, pois é. E, e, e Essa teve da um outro. urticária foi a da Steam, não? Que ela leva lá? Não, eu digo a urticária no sentido assim, gente, vamos usar esse exemplo Ah, aqui para sim, dar baixa? Não, acho que não dá, né? Né? Começa naquela coceira.
É. Mas aí a ideia dos adesivos foi boa porque, assim, eu acho que foi um Cara, pouco do... excelente, excelente ideia. Quando eu trabalhei fiz projeto junto com o GPA lá, cara, é estoque na veia. É estoque para tudo quanto é lado. Então, assim, eu falo assim, você fala de estoque mínimo, eu falo muito de ruptura de estoque, né? Então, a Uhum, gente aqui, das métricas de estoque é justamente a gente antecipar um pouco e ficar de olho, né? É, mas, assim, eu acho que o ponto que eu trouxe, assim, hoje em dia eu olho lote. Lote, 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 porque, meu Deus do céu, teve o caso da Steam ter problemas de devolver, por conta eu fiz um malabarismo de dados para facilitar rastreio de lote com problema. Eu já tive que usar, né? uhum, Então, tipo, como você viu aí o currículo do cara lá, ele usa lá ETLs, essas coisas assim, eu uso isso para justamente rastrear, né? uhum, Acho que o processo que você descreveu, eu tenho uma planilha justamente que cada aba é uma etapa. Então, tipo, por exemplo, tem a primeira aba que é a que está assim, quero comprar isso. Então ela escreve, quero comprar. Ela fala assim, quero magnésio, quero zinco, quero ouro, quero prata, patas de aranha, não sei o quê. É o nome bruto. uhum, O que que eu faço? Aí disso daí eu transformo num primeiro, uma lista de produto, né? Porque ela fala magnésio, tem sulfato de magnésio, cloreto de magnésio e por aí uhum, vai. Aí ela aprovou, beleza. Aí eu vou para prospecção. O que que é a prospecção? Eu tenho os catálogos de todos os fornecedores. A primeira coisa que eu faço, eu já tenho os preços da galera toda já estruturado. Ups, eu pego para cada um deles, eu meio que faço um ranking e crio essa etapa final que é um pedido prospectado, ou seja, com a melhor combinação de preço. E aí ali eu vou, para Steam, eu vou na Steam pedir isso aqui, eu vou nesse aqui pedir isso aqui, eu vou nesse aqui pedir isso aqui. Fica meio zoneado, porque uhum. eu peço de vários fornecedores. Não, No fica, pô, final das. perfeito. É só o cara ser organizado. Ó, É, cara, assim, o que você tá falando é, assim, cara, muito, é perfeito. O único ponto é o tempo que você perde para fazer isso. O meu por ponto enquanto. principal é, você tem que entregar essa pérola para alguém. Não Então. pode ser você, nem você. A Cristal muito menos, mas Não, de você jeito também nenhum. não, como gestor, entendeu? Então. Porque assim, por que que eu faço isso? Pois assim, nossa, isso dá trabalho? Dá, mas eu sei muito bem qual é a dor do retrabalho. Aham. Eu sei muito bem qual é o Não, preço que a mas gente ó, uma paga. vez que você já estabeleceu o processo, você fez o cara Uhum, perfeito com você, viu os problemas, viu os erros, uhum, estabeleceu o processo. Uma sim. vez que está um processo estruturado, aí sim, aí você tem condição de Então. entregar e fiscalizar. Porque Entendeu? assim, a cada etapa eu sempre vou adicionando um código. Então tem o código a parte da primeira etapa, o código da segunda, ou seja, no final eu sei o caminho inteiro, entendeu? Então, Uhum. tipo, por que que eu faço isso? Porque aqui a gente já teve muito problema desse estoque. O virtual tem mais que o físico, às vezes o físico não Uhum. tem. Então, assim, eu tive que fazer um dia um expurgo. O que que é? Eu cheguei no gestão desk, assim, tem aqui? Não, não tem. Tchau. Tem isso aqui? Tchau. Tem isso aqui? Tchau. Fui tirando, né? É. Cara, uma coisa que você tem que ter em mente é o seguinte: jamais banalizar os avisos do prontuário eletrônico. Não mesmo. Quem Mas o faz problema o é que ele é tão controle. silencioso. Eu tive muito problema aqui na clínica com isso. Tipo assim, fica aquele negocinho vermelho ali, aquele númerozinho, né? 1, 2, 5, 10, dando os avisos. Começa a negligenciar, a banalizar. Ele é desse Ah, tamanho assim, ó. fica ali, isso é bobeira, isso é só um avisozinho. Cara, é isso que salva a clínica, são esses avisos que salvam. Cada Pois aviso é. daquele tem que ser tratado. Mas, gente, hoje era isso aí que eu queria passar. Se Gabriel quer alguém precisar falar. de ajuda mais minuciosa para conduzir esse processo de operações, de compras, só falar comigo, eu estou inteira à disposição. Talvez eu durma hoje de meia-noite às 6 da manhã, talvez. Mas se alguém precisar de ajuda nesse horário aí, eu acordo. Ô, Gabriel, quer falar aí? Pode falar aí. Fala, Thiago. Boa noite, cara. Deixa eu te perguntar uma coisa, porque por enquanto eu ainda tô comprando, né? Eu tava começando a passar pra minha secretária, mas aí me veio uma dúvida assim que eu queria saber como é que tu faz. Tipo, como é que tu garante que tu fez de processo para garantir que ela tá buscando em vários lugares, que tá buscando um lugar mais barato?
que não tava vendo, tipo assim, um lugar qualquer para ser mais fácil, mais rápido para ela? Eu não garanto, porque na verdade eu meio que dei mastigado, por enquanto, entendeu? Como eu já estava fazendo isso, a gente já sabia aonde comprar. Agora que ele está começando a, dentro dos fornecedores que eu passei, ele está começando a comparar. Por exemplo, quer ver? Vamos rapidinho aqui, eu já mostro. Deixa eu ver aqui. Barato. Eu Nossa. acho que ele escreveu mais em conta. Em com a boca. Ele escreveu assim. Também não é. Essa É, fase é mas bem outro complicada. dia mesmo, essa semana, ele falou, ó, tá mais em conta na Fialho do que na Central. Aí eu não, então compra Mas tudo assim, foi tudo muito mastigado. A gente que já entregou pra eles, ele não sabe nada de fornecedor, nada, zero, zero, zero. Ó, deixa eu ver aqui. Ó, ele mesmo perguntou, entre em contato com as duas e vê qual sai mais em conta. Aí a secretária respondeu, isso mesmo. Segue o orçamento da Biomedes, valor mais em conta do que na Central Farma. Segue o Pix para pagamento, tal. Isso E no quando. começo, você que quem já compra, já tem mais ou menos uma noção, uma ideia assim para Uhum, poder, né? já. Agora, você corre esse risco sim, Gabriel. Continua correndo esse risco dele às vezes querer se livrar do negócio e comprar em qualquer lugar. Corre esse risco. É um risco que você vai ter que ficar em cima. Ou de uma forma aleatória, você vai aonde você sabe que pode ter esse problema, né? Ou passa o tempo e você vai ganhando confiança, né? Mas não tem muito segredo, não. Eu acho que tem um ponto Beleza. interessante aí, até, o Gabriel, que é. E você vai perceber o seguinte: à medida. Eu volto e meia, sei lá, vira o mês, eu mando uma mensagem para todos os fornecedores que tem no Zap para atualizar catálogo. Que volta e meia tem uns que manda assim, julho, agosto, setembro, assim. Ou seja, todo mês esses caras atualizam. Ó, olha que massa, Pode Diego. mudar preço, mas cada um tá numa escadinha já de ticket, né? Ó, O que também é interessante de ver depois, acho que depois que pegar mais pista, é o tempo de entrega. Porque às vezes o cara é barato, mas é o tempo de entrega, tem um tempo de entrega, né? Tem uns que tem frete, não tem frete, tem tudo isso que às vezes você, se pedir assim sai caro, mas se você pedir um volume tal, sai mais barato porque é menos frete, né? Ainda tem alguns descontos de mentoria, então, tipo, tem muita coisa a considerar também, né? desconto de mentoria, isso é importante. Ele já sabe que ele tem que, quase que ele Uhum. pode pedir desconto por fazer parte do Pois é. acelerador, do master. Então, Enquanto você estava falando aí, Diego, eu acrescentei aqui hum, no passo a passo. Até o quinto dia útil de cada mês, solicitar a atualização de catálogo dos principais fornecedores. hum, Pronto, eu não tinha passado essa tarefa para ele, ó. Vou passar agora. hum. Excelente, excelente inclusão. Gente, ó, outro cara aqui, a Angelina, apareceu aqui, ó. Boa noite. Tenho interesse no seu projeto. Qual seria o valor proposto e horário? Estou à disposição. Isso daí já foi. Já Não consegui se duas vendeu bem, essa. não. Ó. Já foi. Essa já é mais largada, essa aqui já é mais bagunçada. O ruim é Dependendo que do é aquela, preço, ela você não fala o que faz. consegue. Pô, eu queria pegar o telefone delas e passar para vocês, né? Mas não dá, ele é Não. fechado, né? Tem as artimanhas, né? O cara manda um arquivo para você, no meio da planilha ali, o cara bota o telefone e tal. Tem É que no umas. Mercado Livre, você não avalia, não. Avalia aqui para mim. Exatamente, né? É isso, gente. Que Deus Boa. abençoe e eu tô à disposição de vocês, viu? Valeu, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Tá.